Graça e paz a todos e a todas. Graça e paz para você que está em casa também acompanhando esse culto de adoração ao Senhor, qual o Senhor se faz presente. Quinta-feira passada o pastor Roberto esteve falando sobre oração e é sobre esse assunto também que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite que o Senhor nos deu. Abra a palavra do Senhor ali no Evangelho escrito por Marcos, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 9. Domingo nós fizemos um desafio para que nós estivéssemos essa semana orando, intercedendo pelo aniversário da igreja, para que o Senhor possa, de forma ainda mais poderosa, falar aos nossos corações por meio da vida desses queridos pastores que estarão aqui, sendo voz do Senhor ao nosso coração, e que nós possamos vir totalmente dispostos a receber a palavra de Deus que transforma as nossas vidas. Aleluia. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso. Essa é a oração modelo, oração que o Senhor Jesus ensina os seus discípulos como orar, como deve proceder em oração, em conversa com o Pai. No Antigo Testamento, oração era de sublime importância para o povo de Israel, por causa daquilo que constituía a nação de Israel, seu relacionamento com Deus. Dessa forma, a história de Israel é sustentada em oração e na oração. A palavra oração no Antigo Testamento, nas referências hebraicas, a gente sabe que a língua portuguesa ela não é tão rica como a língua hebraica, e às vezes nós perdemos a profundidade do sentido dos textos bíblicos, porque a profundidade foi resumida para a nossa língua. Mas a oração para nós, a gente entende como falar com Deus, como suplicar, como clamar. Mas no Antigo Testamento, a oração tem vários significados, como rogar, apaziguar. Quem diria que a oração tem um significado de apaziguar? Falar, que é algo comum que a gente conhece muito. Suplicar, gritar, perguntar, pedir, requerer, desejar, solicitar, curvar-se. E a mais usada de todas no Antigo Testamento é o proscúnio, que significa adorar. Na maioria das orações, a palavra oração, quando falava que alguém estava orando, quando alguém estava ali orando, falando com o Senhor, a maioria esmagadora das vezes a oração ali significava adorar. E mesmo em toda amplitude, a oração no Antigo Testamento era ainda vivida por trás de um véu muito denso. Eles não conseguiam compreender ainda a questão da oração, porque toda a revelação, até mesmo da oração, ela estava por trás de um véu muito denso. Véu esse que foi rasgado pelo poder da ressurreição de Cristo Jesus. Nos períodos do Velho Testamento, cada um deles tinha um conteúdo na oração que se destacava. Por exemplo, no período patriarcal, aqui no período de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó, no período patriarcal, nós encontramos a oração que sobressaía, era a oração de invocar. No pré-exílio,
ali no período dos reis, nós encontramos a oração intercessória. No exílio, a oração que mais era usada era a oração de busca da face do Senhor. E foi exatamente nesse período do exílio que as sinagogas foram construídas, foram inventadas, criadas, porque era inadmissível adorar ao Senhor em Babilônia por conta do que a Babilônia significava. E nesse momento, a oração mais usada era a oração da busca da face do Senhor. No período pós-exílio, a oração mais usada foi a oração instrutiva. Ali a gente vê os profetas usando a oração como uma forma pedagógica, para ensinar o povo a lei, para ensinar o povo a questão do se relacionar com Deus. Nos Salmos, a maioria dos Salmos, eles têm um conteúdo de perdão, de comunhão e de proteção. No final do período intertestamentário, as orações passam a ser mecânicas, ritualísticas e limitadas nos próprios méritos, como também a adoração e o jejum. A gente vê que depois do período pós-exílico, naquele momento entre entre o Velho e o Novo Testamento, que a gente chama período intertestamentário. Só dá para falar lento. As pessoas dizem que o Senhor se manteve em silêncio, mas eu acredito que o Senhor sempre esteve falando. Talvez nesse período o povo esteve ensurdecido. E foi exatamente nesse momento que aquelas orações poderosas, aquela oração que Elias orou e o sol parou, né? Que o fogo desceu e queimou o sacrifício e lambeu a água que estava em volta. As orações tão poderosas, conhecidas e ouvidas e experimentadas pelos profetas, pelos patriarcas, essas orações ficaram cada vez mais distantes. E o povo começou a viver uma oração mecânica, uma oração teatral, uma oração ritualística. E foi nesse contexto, no final desse período, que Jesus vem e Ele nos ensina a respeito da oração. É nesse contexto teatral e estético, em que a oração tinha muito mais a ver com o exterior, com o estético. As pessoas andavam pela rua orando em alta voz, se batendo, se martirizando. Se eles iam dar uma oferta, eles colocavam pessoas para literalmente tocar instrumentos enquanto eles entravam no templo de Herodes para ofertar. Quando eles faziam um jejum, eles ficavam ainda mais abatidos do que um jejum pode causar na vida de alguém, porque na verdade o jejum ele não está ali para bater, mas para nos fortalecer. E aquelas pessoas viviam nesse cenário de teatro, do estético, do exterior. Então Jesus vem ali na sequência do Sermão da Montanha e fala a respeito da oração. Jesus, ele utiliza de algo extremamente simples. Ele fala do Pai, ele fala de reino, ele fala de pão. Ele usa alegorias do dia a dia das pessoas. Jesus era mestre em ensinar. O melhor de todos os rabinos, o melhor de todos os mestres foi Jesus. Esse mestre que Maria fez questão de sentar aos pés, da mesma forma que Paulo cresceu aos pés de Gamaliel, ali Maria cresce espiritualmente aos pés do mestre Jesus, porque Jesus amava ensinar. Ele era mestre em se deixar compreender por aqueles que queriam aprender com ele. Por isso que Jesus usava as parábolas.
Porque para aqueles que não queriam entender, as parábolas eram mistérios. Mas para aqueles que estavam afinados, alinhados com Jesus, eles entendiam a profundidade dos ensinamentos de Jesus. E a oração do Pai Nosso é exatamente isso. Algo simples, algo que faz parte do dia a dia das pessoas. Porque Jesus, ele estava ali para ensinar. Ele não estava ali para complicar o reino. Ele não estava ali para dificultar o acesso. Mas ele estava ali para abrir as portas. Ele estava ali para levar um ensino para todas as pessoas. Por isso que Jesus ensina as mulheres. Porque as mulheres, elas eram proibidas de aprender a Torá e a lei do Senhor. Elas eram proibidas. E aí Jesus vem rompendo tudo, ele vem abrindo todas as cadeias, ele vem libertando tudo, ele vem colocando tudo em igualdade. Homem, mulheres, senhores, escravos, gentios e judeus. Porque na oração dos judeus, eles falavam, a primeira coisa que eles faziam quando eles acordavam, quando eles abriam os olhos: obrigado, Senhor, por não ter nascido gentil, por não ter nascido escravo e por não ter nascido mulher. E a pior das categorias era ser mulher. E aí Paulo vem e fala o seguinte, que agora não existe mais gentil nem judeu, nem escravos nem livres, nem homens, nem mulheres. Ele vem trazendo um contraponto daquilo que Jesus veio fazer. E Jesus deixa esses ensinamentos. Um breve tempo, 3 anos somente Jesus passou na terra. Mas foi o suficiente para essa palavra se manter viva até os dias de hoje. Porque Jesus foi um verdadeiro mestre. As pessoas que andaram com Jesus compreenderam o que Jesus tinha para falar, porque Jesus queria ensinar. Jesus, ele se tornou acessível. Jesus, ele esteve com todos, porque ele queria ensinar. E Jesus então ensina como nós deveríamos orar. E eu fico perguntando, mas como os pais da antiguidade, os profetas e os outros poderiam ensinar sobre aquilo que eles só viam através de uma imagem desfocada? Porque você vai ver em toda a Bíblia, você vai ver que a única pessoa que ensinou a orar foi Jesus. Porque Jesus foi aquele primeiro que compreendeu como e o que é uma oração. Até então, nenhum pai da fé, nenhum profeta, nenhum juiz, ninguém, nenhum rei ensinou como deveria orar. Porque para eles a oração ainda era algo desfocado, eles não tinham nada muito nítido. Apesar deles viverem coisas grandiosas através da oração, mas a oração não era nítida. Jesus que veio e rasgou o véu, e agora a gente tem acesso à oração. Agora nós podemos chegar no Santo do Santo. Agora nós podemos estar com o Pai. Um certo pintor, uma vez, ele sentou ali na frente das cataratas do Niágara e ele ficou ali algumas horas contemplando aquele cenário. E ele chegou, montou seu cavalete, colocou ali a tela, pegou seus pincéis, preparou toda a parafernália e começou a sentir a força das águas, começou a sentir o frescor das águas, começou a sentir o poder das águas, começou a sentir toda a beleza daquela paisagem. E depois de algumas horas, ele simplesmente fecha o cavalete, coloca a tela debaixo do braço e joga o pincel fora. Porque era impossível transcrever a beleza e aquilo que ele estava sentindo em algumas pinceladas. E se a gente for pensar sobre a beleza da oração do Pai Nosso, nós vamos nos sentir como aquele pintor, desmunidos, sem capacidade suficiente para falar de algo tão profundo, mas tão simples e tão acessível.
Apenas 19 vezes no Antigo Testamento referiram-se a Deus em oração como Pai. E Jesus vem nessa oração nos apresentando o Pai como o Pai Nosso. O Pai Nosso. E na maioria das vezes no Antigo Testamento, a forma de acessar o Senhor era usando o nome sagradíssimo do Senhor, que era Yahvé. Essa era a forma máxima que as pessoas poderiam se aproximar de Deus. Ele sendo o Senhor Todo-Poderoso e eu sendo um servo. Também era comum as pessoas orarem ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ao Deus dos nossos antepassados. E com o tempo essa expressão foi ficando cada vez mais impessoal e mais superficial, porque aqueles que viveram no tempo dos patriarcas, dos grandes profetas, eles compreendiam o que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas com o passar do tempo, as pessoas de Abraão, Isaac e Jacó ficaram muito mais poderosas do que o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó. Era muito mais orgulho você ser descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, do que você ser um servo desse Yahvé. E Jesus, ele apresenta pela primeira vez a primeira pessoa da Trindade como um pai, que não é simplesmente esse pai pater que era usado, pateor, que era usado no Antigo Testamento, mas agora ele apresenta um pai que é nosso e que é pessoal. Aqueles que viveram no tempo dos patriarcas, eles tinham muita intimidade com esse pai, com esse Deus. Mas como eu disse, com o passar do tempo, essa experiência foi deixando de ser tão íntima, deles entenderem. Eles não sabiam mais quem era esse Deus. Era um Deus distante, talvez era esse Deus do deísmo que criou todas as coisas e que deixou o mundo ao seu próprio bel prazer, às suas próprias regras, ao seu próprio time. Talvez eles entendiam, assim como Platão, que achava que Deus era um Deus que só criou o universo, mas que não se relacionava. Mas aí vem Jesus na oração do Pai Nosso e fala: o Pai que é meu não é só meu, o Pai é nosso. Ele traz para nós uma nova compreensão da oração e para quem a gente estava fazendo essa oração. Em Mateus 14:16, o Senhor Jesus alarga ainda mais a condição do povo de Deus em relação ao acesso que ele abriria. Ele mostra que o relacionamento não tem mais o foco na herança, mas agora no relacionamento íntimo, na renúncia e na vida de submissão. Jesus, no seu momento de mais fragilidade, ele clama a quem? Ao Abba. Olha só o que a palavra do Senhor diz. O que Jesus fala ali no momento de maior aflição. Aquele momento que ele chama os seus discípulos a orar com ele, a vigiar com ele. Ele fala: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Ali Jesus estava mostrando o que estava dentro do coração dele. Ali Jesus estava apresentando aos seus discípulos que ele estava extremamente triste e que essa tristeza estava lhe trazendo à boca o sabor de morte. E é exatamente nesse momento que o Senhor, ele ora ao Pai, mas agora ele não fala simplesmente Pai, ele fala Papai. Se for possível, afasta de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Jesus está naquele momento falando que o Pai agora ele não é só nosso, mas é aquele papai, porque a palavra Abba é uma palavra no aramaico que significa o balbuciar de uma criança. Aquela primeira palavra que a criança aprende quando ainda está sendo alimentada no seio da sua mãe.
Quando aquele momento que que o filho está ali falando, porque ela é relativa à palavra mamã. O Abba, ela é relativa a esse balbuciar da criança quando fala mamã, mama. E Jesus estava naquele momento ali se colocando como uma criança, se colocando tão frágil como uma criança, se colocando tão vulnerável como uma criança, se colocando tão dependente como uma criança. E é esse nosso Pai que o Senhor nos apresenta na oração do Pai Nosso, esse Pai que é nosso, e esse Pai que é Abba, que nos permite acessar a Ele como uma criança, que nos permite nos mostrar vulneráveis, frágeis, como criança. Jesus amplia o poder da oração e o significado da oração. A oração agora não é só um grito, não é só um clamor, não é só uma fala, não é apenas um curvar-se, mas a oração agora é você se desnudar e mostrar aquele Pai que agora é nosso, que também é Abba, que você é frágil, que você não é nada, mas que mesmo assim, todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. A oração que entrega, a oração que permite Deus fazer o que Ele quer nas nossas vidas, mesmo que nós não compreendamos, ou que muitas coisas parecem que está fora de lugar, ou que muitas coisas parecem que está um caos. Mas o Senhor Jesus, Ele nos mostra o caminho da oração, o lugar da oração, como o único lugar o qual nós podemos ser vulneráveis, frágeis, pequenos, como uma criança. E quando Paulo escreve à igreja do Senhor em Roma, ali no capítulo 8, versículo 15, ele traduz em suas próprias palavras o que ele aprendeu com Jesus na oração do Pai Nosso. Aí ele fala o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente temerem, mas receberam um espírito que o tornou filho por adoção. Ele entendeu que o nosso nos permitia ser filhos por adoção de Deus, por meio do qual nós podemos clamar Abba Pai. Ele linka a oração do Pai Nosso com aquele momento ali em que Jesus está mais fragilizado, e ele fala agora o Espírito que está em nós, esse Espírito de ousadia, esse Espírito de temor, de poder, ele nos dá acesso para nós entrarmos diante de Deus como filhos, agora não como servos, não como aqueles distantes, não como aqueles afastados, não como aqueles pecadores horríveis, não, mas agora nós somos filhos. E esse Espírito nos dá o direito de falar Abba, Paizinho. Uau! Você tem ideia do que isso significa? Ele entendeu o nosso do Pai Nosso, que esse nosso significava, e une com amplitude o Abba. Ele entendeu a profundidade do nosso. Porque muitas pessoas, elas se entregaram a Jesus, mas elas ainda não tomaram posse do reino. Não tomaram posse da figura de filho. Não tomaram posse do que é ser filho, e ainda estão vivendo como escravos. E ainda estão vivendo à sombra daquilo que Jesus nos trouxe. Ainda estão vivendo num relacionamento atrás de um véu denso, de linho denso. Ainda estão vivendo à sombra daquilo que é, daquilo que já está na luz, daquilo que já é claro, daquilo que já foi iluminado, porque não tomaram posse da posição de filho. E vive à margem de viver a plenitude do ser filho de Deus.
a plenitude de ser co-herdeiro com Cristo Jesus. Deus não é só mais o Deus dos meus antepassados. Eu sou neta de crente, filha de pastor, irmã de pastor, sobrinha de pastor, cunhada de pastor, prima de pastor. O que não falta na minha família é pastor. Mas só que eu não vivo na história deles. Eu não vivo na história do meu pai. Eu não vivo na história da minha mãe, porque eu não tenho um pai que é somente um pai dos meus antepassados. Eu tenho um pai que é meu. Eu não sou neta de Deus. Eu não sou sobrinha de Deus. Eu sou filha de Deus. O Senhor tem uma história para cada um de nós. E o nosso lugar legal é na posição de filho. E eu também não quero apenas viver o pater. Porque o pater era uma outra tradução do hebraico para a palavra pai. Era Abba, pater e outras conjugações. E pater era aquele que regia, que era chefe, que era autoridade, que é supridor, que é aquele que sustenta, que é o chefe do clã. Mas agora, além de tudo isso, ele é meu paizinho que disponibiliza os ouvidos para me escutar. Aleluia. Hoje uma das coisas que eu mais gosto de fazer com meu pai é sentar perto dele para ouvi-lo falar. As palavras dele enchem meu coração de sabedoria. As palavras dele enchem meu coração de esperança. Por causa da vida de superação e por causa da vida de glória em glória. E é exatamente esse paizinho que eu tenho, esse paizinho celestial que eu tenho, que disponibiliza os ouvidos para me escutar, que tira um tempo de qualidade comigo, que me vê crescer e segura a bicicleta enquanto eu estou aprendendo a andar. Uma das coisas que mais eu almejava como mãe era ver os meninos darem as suas primeiras pedaladas na bicicleta. E quando eu estava trabalhando, trabalhava tanto que quando eu fui descobrir que o Pedro já andava de bicicleta, ele já estava fazendo acrobacia com a bicicleta. E aquilo me paralisou. Eu fiquei arrasada. Eu fiquei tão arrasada que eu larguei tudo e fui cuidar dos meninos. Mas esse pai é esse paizinho que segura, que nos ajuda a andar, que está conosco nos primeiros passinhos, que está conosco naquele momento que a gente vai comer a primeira comidinha sólida, que está conosco pegando nas nossas mãos quando nós vamos entrar no nosso primeiro dia de aula, que está conosco quando nós assinamos o primeiro documento da casa própria, que está conosco quando nós estamos lá na concessionária comprando o nosso carro, que está conosco quando o nosso primeiro filho sai de dentro de nós, que está conosco no momento da refeição e senta-se à mesa conosco e passa tempo conosco. Ele não é simplesmente mais o meu Senhor, agora Ele é meu Pai, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele é aquele que me equilibra, aquele que equilibra, aquele que está nos seus primeiros passinhos da fé. É aquele que ajuda as pessoas a degustar da palavra de Deus. No primeiro momento, ela só entra, mas depois ela é degustada. Você saboreia aquilo, porque o salmista fala: eu tenho prazer na sua lei. No primeiro momento, obedecer ao Senhor é um sacrifício, mas depois se torna um prazer, porque são as etapas da nossa vida. Ele é aquele que me vê nos momentos de maiores fragilidades. Foi aquele que contemplou Jesus no seu momento de dor. Foi aquele que contemplou Jesus no seu momento de tristeza com sabor de morte. Com certeza nenhum de nós
vamos compreender a tristeza do coração de Jesus. Mas a nossa tristeza é a nossa tristeza, ela é legítima. Deus, Ele entende a sua tristeza e Ele compreende, e Ele também acha que a sua tristeza é legítima, que a sua dor é legítima. Ele respeita a sua dor, mas Ele não fica distante. Ele quer trazer respostas para a sua dor. Ele quer trazer alívio para a sua dor. Ele quer trazer um medicamento para a sua dor. Por isso que Jesus, no seu maior momento de dor, Ele clama Abba. Porque Ele sabia que Deus era a única pessoa que poderia estar com ele naquele momento de fragilidade. Porque até os seus amigos mais chegados adormeceram. Até o seu amigo do peito, aquele que inclinou a cabeça em seu peito e ouviu a batida do seu coração, o discípulo amado chamado João, até ele adormeceu. Mas existe alguém que não dorme. Existe um Pai que está sempre atento, colocando a mão no nosso nariz para sentir a nossa respiração. E eu quero concluir dizendo: você pertence a alguém. Não se limite a recorrer a Ele somente nos momentos de necessidade. Mas você pode estar com Ele simplesmente porque você ama conversar com Ele. Você pode estar com Ele simplesmente para adorá-lo, num proscúnio diante do Abba. Se às vezes você estiver em dias tão difíceis que a dor embarga a sua voz, então só balbucie, porque Ele vai entender exatamente o que você está querendo dizer. Ele é seu Pai. E por Ele nos foi dada a graça de pertencer. Você não é órfão. Você tem um lugar para se sentir pertencido, para ter o sentimento de pertencer. Você pertence a alguém. Você pertence a Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de um Pai amoroso que se importa com a sua dor. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Glória a Deus. Quero orar por você nesse momento. Eu quero te dizer que a sua dor é legítima, que os seus medos são legítimos, que as pessoas podem olhar para você e falar: que bobeira, que desnecessário, de novo, que choro bobo. Mas o Senhor, Ele olha para você, para a sua dor, e compreende exatamente o que está passando dentro de você. E Ele tem uma resposta. Ele tem uma mão estendida. Ele quer te tocar. Ele quer tocar no profundo das suas emoções. Ele quer tocar no profundo da sua alma. Ele quer te colocar no colo e te embalar no ritmo do amor do Pai eterno. Ele quer te proteger nos braços acolhedores, mas que são fortes como o escudo. Qualquer que for a sua necessidade, o seu pedido nessa noite, o Senhor está aqui para te escutar. Não tenha vergonha de falar. Não tenha vergonha de falar para o Senhor os seus conflitos. Não tenha vergonha de expor ao Senhor a sua vulnerabilidade. Você que é pai, que está naquela posição de ser o supridor, o cabeça da família, se for preciso, se você estiver precisando, pode chorar nos ombros do seu pai. Não precisa ser forte o tempo inteiro. Não precisa ser uma pessoa 100% o tempo inteiro. Você pode ser frágil diante do Senhor, porque Ele compreende o seu coração, aleluia, qualquer que for a sua dor. Ele está aqui com as mãos poderosas sobre a sua vida, aleluia. Se coloque de pé nesse momento, em nome de Jesus. Receba, se coloque na posição de filho, assuma o seu direito de filho, assuma o seu direito de ser filho de Deus. Você não é um órfão, você não é um abandonado, você não é um rejeitado, você não é aquele que está à margem, você é aquele que está no braço do Senhor, é aquele o qual o
sacrifício foi direcionado. Foi por você que Jesus se despiu de toda a sua glória. Foi por você que Jesus morreu. Foi por você que Jesus ressuscitou. Foi por você que Jesus enviou o Espírito Santo Consolador. E foi por você, foi por mim, por você, que Ele nos fez co-herdeiros com Cristo Jesus. Aleluia. Senhor, eu quero abençoar a vida dos teus filhos. Eu quero ministrar sobre cada coração uma porção poderosa do teu Espírito Santo Consolador. Uma porção da ministração do teu Espírito, porque o teu Espírito foi enviado por completo em nós. Mas que o Senhor possa nesse momento estar ministrando aos corações abatidos. Que o Senhor possa estar curando aqueles enfermos. Que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego nessa noite, ó Pai. Que o Senhor possa estar agindo naquele filho que está afastado dos teus caminhos. Que o Senhor possa estar curando as feridas da alma. Que o Senhor possa estar trazendo a convicção da paternidade, ó Deus amado, em nome de Jesus. Oh Senhor, muitas pessoas não conseguem compreender o que é ter um pai, porque nunca tiveram um pai presente, porque nunca tiveram um pai amoroso, porque nunca tiveram uma figura paterna dentro de casa. Mas o Senhor está aqui para restaurar, Senhor. O Senhor está aqui para restaurar e trazer, ó Deus amado, o significado mais profundo de filho. O significado mais profundo de ser filho, ó Deus amado. Que o Senhor possa estar nesse momento estendendo as tuas mãos de amor e sustentando os teus filhos nesse momento de tanta incerteza, de tanto pânico, de tanto medo. Que o Senhor possa também de uma forma muito especial visitar a família da Daniele Dourado, ó Pai, que perdeu a mãe no dia de hoje. Consolar o coração dela, consolar o coração do Gabriel Dourado, da Malu e de toda a família, Senhor. Que o Senhor possa consolar também o coração dos familiares do pastor Roberto. Pastor Roberto que perdeu também um tio, Senhor, em nome de Jesus, esteja visitando, ó Deus querido, as pessoas nos leitos, nos hospitais, nas UTIs, aqueles que estão na fila de espera, ó Pai querido, que o Senhor possa estar nos ajudando, ó Pai, e como um filho nós clamamos por esses, nós clamamos misericórdia, Pai amado, por essa nação, nós clamamos, ó Deus amado, misericórdia pelo mundo, pelas nações, Senhor amado, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia. Quantas dores, são dores reais, são dores, ó Deus amado, insuportáveis. Pessoas que estão tendo as suas famílias dizimadas, ó Deus. Pessoas que estão perdendo pessoas e mais pessoas, amigos e mais amigos. Eu mesmo perdi mais de 30 amigos, ó Deus. Que o Senhor possa nos ajudar. E como filhos, Senhor, como filhos, nós nessa noite clamamos a Ti, ó Abba, por esse tempo tão terrível. E que nós possamos compreender o que o Senhor está nos dizendo. Que nós possamos estar com os corações sensíveis para entender o que o Senhor tem falado para a sua igreja, Senhor. E que nessa noite nós possamos sair aqui com as nossas bênçãos, mas que nós possamos também nos colocar na posição de oração e clamar por aqueles que estão precisando nesse momento. Que nós não possamos nos acomodar nas bênçãos que temos recebido, mas que nós possamos nos colocar como valentes diante de Ti, erguendo as nossas mãos fracas, os nossos joelhos trêmulos, mas para aplanar os caminhos daqueles que precisam chegar até Jesus, para que os pés não tropecem, para que os pés não vacilem. Senhor, nos ajuda, mesmo na nossa pequenez, mesmo na nossa vulnerabilidade, que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai, em nome de Jesus, amém, amém.